Oi, pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre colisões, tá? Os tipos de colisões, o que ocorre fisicamente com as colisões, tá? Mas antes da gente começar, nós vamos precisar lembrar, né, da conservação da quantidade de movimento, tá? Que é o princípio básico que envolve uma colisão. Tá? Então nós temos que recordar que quando a quantidade de movimento ela é conservada, a quantidade de movimento que você tem antes de uma situação ocorrer, ela tem que ser igual a posteriormente, né, a situação ter ocorrido. Tá? Então, lembrando, né, que a quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade. Então, supondo um objeto de um sistema de dois objetos, eu teria a massa do objeto 1 vezes a velocidade dele, mais massa do objeto 2 vezes a velocidade desse objeto 2. Isso vai ser igual a uma situação posterior. Então, numa situação posterior, esses objetos eles podem ter se unificado ou podem ter sido separados. Tá? Então, a gente fala V', V1', V2', as velocidades depois que a situação ocorreu. Tá? Geralmente, né, a massa não muda, tá? As massas continuam as mesmas, o que pode acontecer é, como foi dito, deles se unificarem. Tá? Então, aqui uma legenda para a gente recordar. Tá? No caso das colisões, a gente vai considerar situação antes e depois do impacto. Ok? E algumas situações na física onde ocorre a conservação da quantidade de movimento. Tá? Então, aqui você tem uma roda que está girando, né? Uma roda de bicicleta, e o movimento da pessoa acompanha a roda. Isso é uma situação onde se aplica, né, conservação da quantidade de movimento angular. Isso tem a ver com o torque. A outra situação é quando nós temos um objeto em rotação e aumentando ou diminuindo a sua área, né, você tem uma diminuição do giro. Né? Então, quando ele está fechado, ele tem uma maior velocidade. Então, expandindo ali esse objeto, ele vai girar mais devagar. Mas o momento aqui é conservado. Né? A quantidade de movimento aqui é conservada. Como também é um momento angular, isso tem a ver com o torque. Então, ele afasta, né? Ele deixa uma distância maior e faz com que ele diminua a sua velocidade. Tá? E a situação que a gente vai aplicar é para uma colisão, né? Geralmente envolvendo veículos ou objetos. Tá? Então, nessa situação, quando um veículo colide com outro, ou isso aqui é um teste de colisão, isso a gente vai perceber também que a quantidade de movimento é preservada. Então, basicamente, a gente precisa lembrar dessa relação e perceber que, dependendo do tipo da colisão, a gente vai ter uma outra situação específica.